que ajudam ali e alguns textos. Ó, isso aqui foi tudo que eu coloquei para fundamentar a Trindade. Eu usei todos esses livros. Então, li Calvino, coloquei Calvino, Tomás Aquino, Agostinho, o curso do César Cavalcante. Tá aí, ó, tudo isso aqui, a Trindade de Agostinho, Dicionário Wycliffe, Dicionário Crítico de Teologia, Enciclopédia do Protestantismo, o Champlin, tudo isso aqui para fundamentar, né, a questão da Trindade, tá? Vamos lá, segue, Bill Hamilton. Isso aqui você tem nos vídeos. Ó. Aqui, autoexistência de Deus. Tá aqui. Ó. A questão da autoexistência, você tem, ó, o termo autoexistência só pode ser aplicado a Deus, pois ele é o único ser incriado, incausado. Aí tem Lactâncio, que é Lúcio Sérgio Lactâncio, nasceu na África do Norte por volta de 240 e morreu por volta de 320. Foi professor de retórica e escritor apologista cristão. Foi conselheiro de Constantino, primeiro imperador romano convertido ao cristianismo, tá? Então você tem esse Lactâncio aí. Um retórico na época era mais ou menos um advogado, tá? Então ele é o cara que sabia lidar com a corte romana, tinha a linguagem correta lá. Lactâncio, né, disse: antes de todas as coisas, Deus foi procriado de si mesmo, por seu próprio poder fez a si mesmo. Ele é de si mesmo, portanto ele é tal qual desejou que fosse. Jerônimo declarou: Deus é a origem de si mesmo e a causa de sua própria substância. Essa questão aqui, eu acho que ela se resume da seguinte maneira, tá certo? Você, naturalmente, pela lógica humana, você tende a perguntar: Deus criou todas as coisas, e quem criou Deus? É a pergunta mais recorrente, tá certo? Essa pergunta, ela não é totalmente absurda. Por quê? Porque ela é uma lógica humana, tá certo? Um silogismo humano. Você, por um argumento circular, você chega a esta indagação. Agora, onde ela falha? Ela falha quando ela traz Deus para dentro da matéria, traz Deus para dentro da criatura. Então, nós temos de uma forma muito clara, e no teísmo cristão, que é a nossa profissão de fé, você tem de forma muito clara que existe Deus, existe a criação. Deus não é a criação, Deus é o Criador, Ele iniciou a criação. Então, quando você começa a analisar algo sobre Deus, você começa a ver que o termo existir não é suficiente para Deus, porque tudo que existe um dia não existiu, teve princípio, e assim, até dizer Deus existe é insuficiente. Deus não existe, porque existir é ter um princípio. Deus é mais do que existir, Deus é, que é a definição que Deus dá acerca de si mesmo. Olha lá, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou, ou eu tenho sido, tá certo? Ou eu ser, me enviou a vós. Moisés querendo uma definição: como é que o senhor é? Qual a altura? Qual a cor do cabelo? Qual a cor da pele? Né? Qual é a forma? É gordo? É magro? Tem barba? Não tem? Como é que eu vou explicar? Cara, quem te mandou? Quem mandou foi esse Deus aqui, ó. Aí escreve, desenha, põe alguma coisa. Deus disse: eu vou te dar uma boa definição. Eu sou. Pronto. O eu sou te mandou. Ou seja, o único que é por si mesmo. Esse é Deus, tá certo? O autoexistente. Então, Deus, ele só a partir do ser que ele é, tudo que existe pode existir. Sem a essência de Deus como Criador de todas as coisas, nada poderia ter vindo à existência. Assim, Deus é incriado, tá certo? Deus é autoexistente, como diz aí a definição. Então é interessante quando ele discute um pouco acerca disso. Eu até coloquei ali, ó, existere, vem da junção de duas palavras, ex e existere. A palavra ex é uma preposição que significa a partir de. Veja, o próprio ex já dá a ideia de que teve um princípio, a partir de, ou trazer algo para fora. O termo, o verbo sistere, significa colocar de pé ou firmar alguma coisa. Também pode significar parar, conter, resistir a algo. Em todos os seus significados, sistere traz o sentido de algo que se mantém firme no seu lugar, sem se mexer ou abalar. Assim, ex sistere significa literalmente surgir a partir de algo firme. Nós temos aí o termo ex sistere, de onde vem existir,
é um termo insuficiente para Deus. O melhor termo para Deus foi dado por si mesmo, eu sou, tá certo? No sentido de o ser autoexistente. Deus é como um ponto fixo. Obrigado, hein? Muito obrigado. Deus é como um ponto fixo e independente, fora de todas as vastas correntes de fenômenos temporais e transitórios. Fenômenos temporais e transitórios, tudo que está dentro do tempo e espaço, tá certo? Que tem um momento de existência, passou a existir e que ocupa um lugar no espaço, tá certo? Fenômenos temporais e transitórios. Deus é a causa incausada, de qual dependem todos os efeitos. Então nós temos aí o ser de Deus autoexistente. A eternidade de Deus, aí ele vai conceituar. Vamos lá, tem essas definições aí, ó. Então eternidade, o vocábulo eternidade vem do latim aeterno, que pertence à mesma raiz da palavra era, que pode significar um período de tempo indefinido, indeterminado, né? Longa duração, mas também pode significar infinidade. O tempo pode ser definido como ordem de sucessão cíclica das coisas criadas. Ele é verificado no movimento e nas transformações das coisas. Portanto, fora da criação não há como falar qualquer coisa inteligível sobre o tempo. E como Deus não está inserido no contexto da criação, também não se pode inserir no tempo. Então, o tempo, você tem as três situações na qual você tem passado, presente e futuro, né? E nós nos movimentamos através dela, estando sempre no presente, recordando o passado que já se foi e na expectativa do futuro que ainda não veio. Então nós estamos se movendo ao longo do tempo, ok? Agora, falar de eternidade é falar de dominar toda a extensão do tempo. E aí onde entra o deslocamento da nossa concepção de tempo. Nós estamos limitados ao tempo e ao espaço. Estamos em algum lugar, em algum momento, sempre. Então nós não estamos em todos os momentos. Eu não estou lá no futuro. Eu não sei se eu estarei vivo amanhã. Tá, ok? Eu estou aqui agora, como era o jornal antigamente, no SBT, né? Estou aqui agora. Então eu estou ocupando esse espaço. Eu não estou lá em casa, tá certo? Nem estou no Japão. Eu estou aqui. Então, seres limitados, criados. Eu estou aqui, o anjo está aí na frente, tudo bem? Muito bem, está aí. Daqui a pouco ele sai daqui e vai para outro lugar. É um ser espiritual, não estou vendo, mas ele tem que estar em algum lugar também. Agora Deus, ele rompe essa barreira. Por quê? Deus não tem nem passado nem futuro. Deus é o momento presente eterno. É a eternidade. Tudo está exatamente aberto e plano e visível a Deus todo o tempo, toda a extensão temporal, tá ok? Então Deus está para além do tempo, é onde você entra o conceito de eternidade. Uma coisa é infinitude, outra coisa é eternidade. Muitas pessoas aplicam a eternidade a nós, é incorreto, nós tivemos princípio. Mesmo que nós não tenhamos fim, nós temos princípio. Pronto, você quebrou o conceito de eternidade. Você tem infinitude, você tem perenidade, você pode estender a sua existência. Por quê? Porque Deus permite. Se Deus em algum momento disser, a partir de agora você não existe mais, acabou. Agora você vai estendendo, Deus, uma vez que Deus permite que você exista. Agora, para Deus, este conceito é insuficiente. Deus rompe com esse conceito porque ele está para além do conceito de tempo, né? Ele é eterno. Então é isso que ele discute aí, ó. O vocábulo eternidade vem do latim aeterno, que pertence à mesma raiz da palavra era, e pode significar período determinado. Três tipos de eternidade são aqui partindo do presente segue ao futuro, ou parte do presente segue ao passado, ou ainda parte do passado e segue indefinidamente ao futuro. Geralmente essa é atribuída a Deus, mas isso insere Deus no tempo, algo criado. Deus na verdade é atemporal, está fora do conceito temporal, pois está fora do tempo, sendo essa uma das suas criações, mas também é onitemporal, estando presente em todo momento. Então você tem a questão de ser atemporal, não está qualificado dentro da passagem do tempo, mas é onitemporal. Por quê? Porque ele participa do tempo, interfere no tempo. Poderíamos dizer que Deus é atemporal, mas se fôssemos deístas, diríamos que Deus está recluso à sua dimensão. Deus está longe de nós, criou isso aqui e não se importa. Isso é um deísta. Geralmente os filósofos embarcam nessa ideia. Mas a Bíblia diz que Deus interfere. Então, se Deus interfere, Deus é atemporal, mas também onitemporal, domina o tempo. Então, mesmo Deus
aí você entra aquele texto. Quando você começa a discutir isso aí, a Bíblia começa a ficar mais clara. Pedro, carta de Pedro. Porque para Deus 1000 anos são um dia, e um dia 1000? Então, essa questão vai depender do quê? Vai depender da maneira como você lida com as coisas de Deus. Então, há coisas que para Deus é como 1000 anos, ou seja, levaram 1000 anos, né, no sentido de ter uma extensão, ter um prolongamento. Mas 1000 anos também pode ser como um dia, no sentido de que para nós houve uma grande demora, mas para Deus isso não teve na expressão dele como um dia, né? E aí, inclusive, outra coisa, discutindo sobre isso, quando a pessoa parte dessa dimensão para outra, da dimensão material para a dimensão espiritual, as pessoas olham para textos que falam de pessoas que estão na eternidade, que estão no ambiente espiritual, ou no ambiente de punição, ou no ambiente, né, paradisíaco, estão aguardando pela ressurreição. E eles geralmente aplicam um conceito de tempo à pessoa, o nosso tempo, eles aplicam à pessoa, fala, nossa, o rico lá está queimando no inferno desde aquela época, faz 2000 anos, né? O cara contando lá o tempo, né? Olhando no relógio lá dos infernos, né? Ou riscando na parede lá quanto tempo, quanto mais, né? Um ficou mais tempo, outro ficou menos. Esse conceito não se aplica a seres fora dessa dimensão. Para ele, não tem tempo lá, não tem hoje nem amanhã, tá certo? Então, ele entrou agora na concepção dele. Aí o outro, daqui a 2000 anos, caiu lá. Entrou agora. Então não tem essa transição de tempo, não tem essa mudança. Essa variação de tempo está ligada à nossa condição, onde você tem envelhecimento, você tem modificação, transformação, tá certo? Você tem toda essa passagem, né? E essa transformação, né? Esse envelhecimento e morte. Então nós sentimos o tempo, porque estamos ligados a isso. Você acha que o tempo de Deus para nós mudou no tempo do povo antigo? Mudou a forma de tratar, porque o povo vivia muito tempo no Antigo Testamento e hoje a gente vive muito pouco tempo. Agora a questão da mudança existia pecado lá, já existia muito pecado lá pior. Agora a mudança no sentido de tempo de vida, você tem a sentença divina, que é o primeiro, né, que o homem, Deus determina em algum momento que o homem não viverá mais de 130 anos, 120. Exatamente, na época de Noé. Na época de Noé, Deus decreta isso, né? Antigo Testamento, isso, 120. No Novo é 70. Então, na época de Noé, você tem esse decreto de que não viverá mais de 120. E aí, para antes disso, você tem aqueles patriarcas que estendem, né, um tempo de vida muito longo. O que eu encontrei de explicação mais lógica acerca desses períodos de tempo foi um cientista muito importante, inclusive eu recomendo a todos ver os vídeos dele, chamado Adalto Lourenço. Adalto Lourenço fala da dinâmica entre a biologia humana e o ecossistema. Ele fala que com as modificações, as transições do ecossistema, isso afeta a biologia humana. Então a biologia humana vai sofrer. A Débora poderia falar muito melhor sobre isso, né? Como a biologia vai sendo afetada por isso. E aí você tem na escala, conforme vai avançando, né, na história dos patriarcas, você vai tendo cada vez mais uma queda nesse prolongamento de tempo. Não é só a Bíblia que fala de homens que viveram muito. Na genealogia suméria, você tem reis que viveram mais de 1000 anos. Então você tem tanto histórias fora da Bíblia quanto dentro da Bíblia, pessoas que viveram muito tempo. Mas foi desde Noé que a Idade Média chegou a 30. Aí em Noé, né, Deus decreta esse limite. E em Salmos, você tem aqui não Deus falando, mas o próprio salmista, dizendo que o homem, quando vive muito, 70 anos. E o que passa disso, ele faz o terceiro. Então já limitou no Novo Testamento, já limitou. Não, ali é a constatação do salmista. O salmista está vendo que então, de lá para cá vai cair cada vez mais. Até quando chegar na Idade Média, a idade do homem vai ser o que, Débora? Vai ser 50 anos. A Idade Média, né? É porque a gente tem que levar em consideração todas as questões biológicas que envolvem a subsistência do ser humano. A questão da sanidade. Também em consideração o açúcar, a Coca-Cola. Com certeza. Sim. Se a gente for pegar a média de idade do brasileiro de 30 anos atrás, era diferente da de hoje. Questão sanitária, né? Hoje a gente tem uma população que procura se cuidar mais, então o brasileiro está vivendo mais, então a gente tem mais velhos.
Antigamente eles morriam mais cedo porque eram pessoas que não tinham preocupações com cuidado, com exercício físico e tudo mais. Aí eles mas eles viviam muito mais tempo, mas eram poucos os que viviam muito tempo. A maioria morria mais cedo. E isso vem se repetindo de eras em eras, né? Na época da Idade Média não tinha... Sim. Na época da Idade Média, por conta do saneamento básico, muitas doenças foram descobertas, né? Sim. Por conta do convívio do ser humano com animais peçonhentos e tudo mais. Então isso tudo interfere. Vai interferir. Bem. Sim, de modo geral, né? De modo geral. Aí tem a ver com a alimentação também, que vai mudando. Tudo isso interfere. Maravilha. O que ele vai falar sobre a realidade de Deus? Olha que coisa interessante, ó. A realidade de Deus, discussão sobre a realidade das coisas parece algo desnecessário para uma pessoa sem senso crítico aguçado, mas para uma pessoa curiosa, esse tema chama bastante atenção. Durante a Idade Média, esse tema ganhou grande notoriedade tanto no campo da filosofia como da teologia. Embora o conceito de realidade seja bastante abrangente, a definição mais simples pode ser denominada como um conjunto de coisas existentes e perceptíveis, como também a interação entre elas e o modo em que elas se interagem, como elas interagem entre si, né? Apesar desse conceito parecer ser muito simples e óbvio, muito papel e tinta foram gastos nas suas tentativas de explicá-lo, sem muita aceitação no ciclo filosófico e teológico. A maior dificuldade sempre girou em torno da importância dada ao papel da mente e dos sentidos na compreensão das coisas, aparentemente existentes ou realmente existentes. E aí ele fala, olha, essa questão não é muito comum, não é muito discutida, né, em muitos ambientes, mas ela foi um tema muito importante durante muitos séculos. E aí ele começa a nos dar alguns históricos aqui, ó, que eu inclusive coloquei resumido para vocês ali, ó. A investigação dos filósofos em busca do princípio da realidade motivou muitos desses homens importantes da cultura grega a especularem, a pensarem, a analisarem, tá certo? E com este impulso dessa busca, dessa pesquisa, muito conhecimento foi construído e deu sequência, né? Deu início a muito estudo que se desenvolveu depois, estudos relacionados à natureza, relacionados aos animais, ao homem, então impulsionado por essa pesquisa, impulsionado por essa busca, tá? Então foi um propulsor das ciências. Platão, segundo Platão, todo mundo visível é apenas uma representação da verdadeira realidade, que é a metafísica. Então, falando sobre realidade, o que Platão vai contribuir? E aquilo que Platão nos deixou de contribuição vai ser importantíssimo para o cristianismo. O cristianismo vai usar muito do neoplatonismo, do platonismo em muitas modificações, muitas outras definições sobre ele. O que Platão entende? Fala, olha, o que é real para Platão? O que é real para Platão é o que ele chama de metafísica, que está para além da física. Ele diz que aquilo que está no plano físico é uma representação apenas. A realidade são as ideias, o mundo das ideias de Platão. Aí você tem essa cadeira aqui, que é o exemplo mais manjado, né? A cadeira. Platão diz, o que é real é a ideia da cadeira. Alguém um dia pensou numa cadeira, construiu aquela imagem mental, e aí ele pega os materiais e escolhe quais materiais melhor representarão a sua ideia. Então ele pega lá, né, fez de barro, fez de madeira, né, fez de papel, para ver qual deles representaria melhor o ideal cadeira. Um objeto confortável que sustenta um corpo humano. Então você tem ali, a ideia é o original, a matéria é a representação. E aqui no caso uma cadeira que tem ferro e tem madeira, tem parafusos e tal. Então esses elementos foram empregados para materializar a ideia, mas a realidade é a ideia. Então quando você começa